E o nosso destaque agora, na segunda edição do Sinal Aberto, vamos falar sobre economia. É que um levantamento de uma agência de classificação de risco trouxe dados preocupantes sobre o desemprego no Brasil. A pesquisa mostrou que a taxa de desemprego aqui no país é mais que o dobro da taxa da média global e também a pior entre os integrantes do chamado G20. E sobre esses números e também as implicações, nós estamos em contato, vamos conversar a partir de agora com o economista Alex Agostini, que é um dos responsáveis por este estudo. Alex, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui à Sagres. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de falarmos um pouco sobre esses dados, né, que é muito importante para o nosso país. E quais são as consequências, na sua avaliação, deste índice de desempregos aqui para o nosso país? Olha, primeiro é importante nós avaliarmos que uma taxa de desemprego, ela é o resultado, obviamente, da população que tem condições de trabalhar, o que a gente chama de força do trabalho, né? A população economicamente ativa, em relação àquela população que está procurando emprego. Em algum momento do tempo, às vezes até a taxa de desemprego sobe porque as pessoas ficam mais otimistas e voltam a procurar emprego. Infelizmente, não é o que aconteceu. Todo mundo sabe que houve uma pandemia em nível global, as taxas de desemprego no mundo inteiro subiram. Só que no Brasil acabou subindo muito mais. E o que é preocupante é que nesse conjunto de países que eu coloquei, o Brasil está ali na ponta, né, junto com outros países que passaram por forte crise recentemente, como a Grécia, que ficou 10 anos em recessão, Costa Rica, que passa por um problema político já há muito tempo, e também a Espanha, que passou agora, foi o país que mais sofreu ali na Europa por conta da pandemia. O que a gente observa, então, é que essa taxa de desemprego elevada no Brasil é um problema estrutural, né? Ou seja, vem já de muito tempo, mas também houve o reflexo da pandemia. O problema é que a gente não enxerga uma melhora substantiva para os próximos anos, né? 2022 em diante. Nós vamos continuar com uma taxa de emprego elevada. Isso é ruim porque quem está desempregado hoje acaba tendo uma perspectiva de conseguir um emprego ainda adiada, né? Esse é o grande problema. A gente vai patinando aí em termos de recuperação econômica, de recuperação social e, óbvio, também da dignidade do cidadão, que é ter o seu emprego e poder honrar com as suas dívidas, né? E aqui no Brasil, além de todo esse contexto pandêmico que ainda estamos enfrentando, afinal ainda estamos em meio a uma pandemia, mas há problemas de instabilidade econômica, de instabilidade política, de um governo que se mostra fraco nas suas ações políticas e econômicas, entre outras razões. Dessa forma, isso também potencializou de uma forma negativa esses números do Brasil em comparação com outros países do chamado G20? Sem dúvida alguma. Quando nós temos o ambiente político se sobrepondo ao ambiente econômico, é claro que isso afeta todas as expectativas dos investidores, dos empresários, dos consumidores, porque o cidadão comum, ele olha toda essa conturbação política, né? A antecipação da corrida presidencial de 2022 para agora, aí também os investidores, empresários olham um governo muito mais alinhado ao populismo fiscal, sem ter a contrapartida do recurso, isso vai deteriorando as expectativas de crescimento. E é o que os demais países não fizeram. Por isso que eles estão numa curva de recuperação mais rápida do que o Brasil. A taxa de desemprego no Brasil até vai diminuir um pouco, mas em relação aos demais países, isso está sendo bastante lento, justamente porque a gente tem um ambiente econômico bastante preocupante. Só para dar uma ideia, eu fiz, além desse ranking, que é com base nos dados de agosto, eu também fiz com os dados do FMI, comparando aí 111 países. Em 2020, o Brasil estava na 21ª posição. Com dados estimados para 2021, o Brasil deve subir para a 14ª posição, o que é muito ruim. É uma das taxas de desemprego mais altas do mundo. Isso é bastante preocupante porque nós temos um país que tem um grande potencial de crescimento, mas que vive há muitos anos um problema de baixo crescimento
se torna estrutural, afetando o emprego e a renda. E isso tira, obviamente, o poder de crescimento do país nos próximos anos, porque 60% da formação do PIB vem do consumo das famílias. Só que o consumo só pode ser feito se tiver renda, e a renda vem do trabalho. Então, esse é um cenário bastante preocupante. Estamos tratando aqui na segunda edição do Sinal Aberto sobre o assunto economia, destacando em específico a questão do desemprego do Brasil em comparação com outros países do G20. Kleber Ferreira. Alex, boa tarde. Em outra frente, existem outras análises sobre o desemprego no Brasil que consideram o desemprego, por considerar desemprego apenas o emprego formal com a carteira assinada, consideram que, embora não tenha emprego, a renda familiar e o consumo não diminui em função dos empregos gerados, da autonomia do próprio trabalhador. Hoje, o sujeito com uma bicicleta ou uma moto, ele está trabalhando, embora ele não tenha emprego. Ele está entregando sanduíche, ele está entregando iFood, ele está entregando alguma coisa com esse tipo de mercado de trabalho que abriu e expandiu demais. Aqui em Goiânia, principalmente, a gente vê isso toda hora. E existem outros empregos com esse tipo de contrato também. No seu estudo, foi levada em consideração essa ocupação ou ela está fora? Não, ela entra porque nós estamos utilizando os dados do IBGE. São dados oficiais do principal estudo de pesquisa do país, que, obviamente, todos os outros países que nós utilizamos os dados também utilizam essa metodologia, porque é uma metodologia padrão internacional, né? Os princípios básicos internacionalmente. Bom, no ambiente de emprego, nós temos aquilo que é chamado de subemprego. E isso cresceu muito nos últimos anos por conta da crise. A crise que começou ali em 2014, 15, 16, e depois veio aí a pandemia e acabou deteriorando ainda mais a condição de emprego no Brasil. É considerado o subemprego e também aqueles que são empregadores por conta própria ou aqueles que fazem o emprego intermitente, né? Ou seja, que não é um emprego constante. O que nós vimos e temos visto é que o emprego com carteira assinada ele tem melhorado mês a mês, isso é importante. E isso tem gerado nas pessoas uma confiança de conseguir emprego. Então, elas saem da condição de desalento, ou seja, que tinham deixado de procurar emprego, e passam a fazer parte da PEA. Nesse momento, a taxa de desemprego estatisticamente até sobe, mas é por um bom motivo. O que nos preocupa é a perspectiva futura de que uma taxa de desemprego no Brasil vai seguir acima de 2 dígitos, qualquer que seja o governo, por algum tempo. Isso por quê? Porque a estrutura de geração de emprego no Brasil não muda. Significa falta de investimento em produtividade, uma carga tributária extremamente elevada que oprime naturalmente o empresário a contratar mais, entre outros fatores que acabam fazendo com que o emprego no Brasil não acabe acontecendo. É uma outra coisa que eu tenho curiosidade, eu vou aproveitar a sua sabedoria, não é fugindo do assunto, é dentro do tema, mas no outro viés. O que fazer para resolver isso? Como nós vamos resolver essa questão do desemprego no Brasil de uma forma não momentânea, né? Mas de uma forma assim, de política pública mesmo, de uma forma em que o crescimento vai ser constante e ainda que ele não solucione a curto prazo, a longo prazo a gente tenha pelo menos esperança. O que fazer? O que é que o Brasil precisa fazer? Perfeito, boa colocação. Olha, como eu disse, o Brasil, a última vez que teve uma taxa de desemprego de 1 dígito foi em 2015, que foi muito alta, inclusive foi 8,3%, e logo depois a gente entrou aí numa situação constante de alta da taxa do desemprego por conta das sucessivas crises domésticas e crises internacionais. E o Brasil tem um grande problema, né? Como eu disse antes, sempre o político sobrepondo ao ambiente econômico. Mas o que fazer? Bom, de fato, você colocou muito bem, nós temos que ter um olhar de longo prazo. Qualquer que seja o governo, não basta olhar só apenas os 4 anos do seu governo ou no máximo 8 anos. Precisa olhar o longo prazo, nos próximos 10, 20 anos. Para isso, precisa ter um plano sólido econômico. E por curiosidade, até, o Paulo Guedes tem esse plano econômico que foi a grande base da campanha eleitoral de 2018 do Bolsonaro, que era um liberalismo econômico, uma
um processo de privatizações, concessões, uma reforma tributária, tudo isso para tentar estimular o emprego, porque gera o emprego por meio de investimento, a gente consegue ter um crescimento estrutural e de longo prazo, de forma sustentada. Então, o governo sabe o que fazer, não só esse governo, como os outros governos sabem o que fazer. Mas, como eu disse, infelizmente, no meio do caminho, ou tem uma crise externa ou tem uma crise doméstica que sempre é gerada pelo ambiente político, pela corrida eleitoral municipal, estadual ou pela corrida eleitoral federal. Então, o Brasil tem grandes e bons economistas, basta ver que nós superamos as crises da década de 80, né, com hiperinflação, e a gente sabe muito bem o que fazer. O problema, como eu disse de novo, é político no Brasil. Quando a gente passar a olhar o país como uma sociedade de fato e os interesses públicos sobressaírem aos interesses políticos, aí sim a gente vai conseguir de fato debelar essa questão do desemprego, como acontece em outros países emergentes que acabam retirando do Brasil investimentos, né? Ou seja, ou tem uma crise interna ou externa, ou tem uma eleição no meio do caminho a cada 2 anos. Aí, com a economia vulnerável como a nossa, realmente a situação fica muito difícil. Vou te aproveitar mais um pouquinho com relação a esse conhecimento. Nós, como cidadãos, a gente pode fazer alguma coisa? Claro. A sociedade pode fazer alguma coisa? Nos oriente, por favor. Sem dúvida alguma. Eu acho que a principal mobilização é do próprio cidadão quando ele procura se qualificar. A gente também tem esse grande problema no Brasil, o baixo nível de educação no Brasil, o baixo nível de qualificação da mão de obra. Então é importante, principalmente em momentos de crise, o cidadão comum tentar se qualificar mais, não só na questão da educação primária ou da educação superior, mas se qualificar, se reciclar constantemente, porque, claro, o emprego ele vai se renovando, uma hora é o processo de automação, agora estamos vivendo um processo de tecnologia, com todas essas high-tech que existem, então a gente precisa se renovar e se inovar a cada período. E, naturalmente, procurar constantemente olhar e tentar antecipar quais são os movimentos globais do emprego, para onde que o emprego está indo. Na década de 40, 50, até ali, início da década de 80, o grande emprego ele vinha da força física. A partir de meados da década de 80, com o advento da internet, principalmente nos Estados Unidos, passou-se a ter, então, o emprego a partir do conhecimento intelectual e não mais da força bruta, né, da força física. E essa é uma mudança que a gente está constantemente, esperamos que o cidadão faça a sua parte para tentar mudar um pouco o destino dele, né, porque a gente sabe que o destino do país, infelizmente, está na mão de poucos parlamentares. Aí é o seguinte, aí a receita é votar melhor, sabe? Eu não sei se você concorda, né? Eu acho que a receita é a gente aprender a votar. Da minha parte, a última pergunta agora. Algumas profissões presentes correm risco em um futuro próximo de não ter espaço em função do avanço da tecnologia? Contador, algumas áreas do direito, algumas áreas da docência universitária. Você acha que corre esse risco ou o homem vai estar sempre além da máquina? Olha, é claro que a economia ela está em constante mudança e modernização. Então, alguns empregos, de fato, vão sumir naturalmente. Nós vimos, por exemplo, no campo, um processo de modernização muito forte. Então, nós perdemos ali muitos trabalhadores. Como eu disse, não temos mais um processo em alguns setores de força física, mas sim de força intelectual. Então, é um processo natural que alguns segmentos, algumas atividades vão acabar sumindo, né, do mapa do emprego por uma situação natural, né, de renovação e de inovação tecnológica. Nós estamos vendo hoje em dia essas startups que têm hoje uma concentração muito grande de conhecimento, então é uma empresa pequena, com milhões de faturamento em curso, justamente substituindo aí aquela questão simplesmente do usuário comum. Nós não vamos ver mais, por exemplo, call center com milhões de pessoas ligando para os cidadãos. Hoje nós temos na palma da mão o celular, que estamos recebendo constantemente informações que são disparadas por computadores, ou seja, por programas escrito por uma pessoa, que antes nós tínhamos ali 100 pessoas ligando para os seus consumidores. Isso já está mudando. Então, só para citar uma delas, o call center, essas pessoas que trabalham com atendimento vão acabar diminuindo o volume delas. Mas, sem dúvida alguma, outras, eu não saberia aqui citar uma a uma, mas outras profissões vão ou diminuir muito ou vão acabar assumindo por uma questão natural. Por isso, a importância do cidadão comum
se reciclar, se qualificar para essa mudança constante e muito rápida da modernização do emprego global. Samuel, eu teria aí 2 dias de perguntas para fazer para o Alex, mas infelizmente o nosso tempo eu sei que ele é corrido, de minha parte está tudo bem. Da minha também. Alex, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade conosco. Eu que agradeço, ficou sempre disponível ao convite. Um abraço, obrigado. Nós conversamos aqui na segunda edição do Sinal Aberto com o Alex Agostini, ele é economista, tratando então de pontos relativos à economia, ao desemprego, em comparação à nossa situação local com países do G20.